corações. O vosso tema essa noite, nesse evento, aliás, o vosso tema desse congresso é por demais sugestivo, porque fala exatamente sobre avivamento. E não há um texto mais adequado, não há um texto mais eficaz e coerente no que se refere a avivamento do que este que nós acabamos de ler. Até porque avivamento é trazer a vida àquilo que estava morto, é renovar, é trazer revigoramento. E no sentido espiritual, obviamente, é renovação espiritual. Quando falamos de avivamento, nós estamos falando, mais propriamente dito, de ressurreição espiritual. Avivar, trazer vida ao que estava morto. E esse texto nos fala exatamente disso. Esse texto nos mostra uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, uma visão em que ele é levado a ser instrumento de Deus para o reavivamento de ossos que não estavam secos, ossos que estavam sequíssimos. E esse texto bíblico, esta passagem da palavra de Deus, nos ensina de uma forma muito especial, de uma forma profunda sobre avivamento. É interessante que nós podemos notar algumas coisas no contexto do avivamento, porque literalmente o que está ocorrendo nesta visão, o que Deus está propondo para Ezequiel é que ele seja o agente, o canal, o condutor de avivamento para estes ossos. Não é algo que aconteceu literalmente. Algumas vezes, por conta do teor das visões que Deus dera a esse profeta, nós somos levados quase a entender e quase a crer que esses são acontecimentos literais. De tão forte era o teor destas visões proféticas que Deus dava a Ezequiel. Porém, nós não podemos esquecer que isto foi apenas uma visão. Mas nesta visão, Deus dá um retrato espiritual da própria Judá, do próprio povo de Israel ao seu profeta. E eu vejo, entendendo de forma mais profunda essa passagem da palavra, nós entendemos algumas coisas interessantes acerca do avivamento relatado neste episódio e demonstrado por Deus ao seu profeta através dessa visão. Algumas coisas interessantes estão presentes tanto no contexto deste avivamento, desta visão, quanto no avivamento em que nós estamos buscando diariamente para a nossa vida, para a nossa chamada, para o nosso ministério, para a nossa liderança, para as nossas igrejas, para o departamento do qual nós fazemos parte, porque é desnecessário perguntar aqui quem nunca orou pelo seu departamento, quem nunca orou pela sua igreja, pedindo a Deus por um avivamento, porque provavelmente todos nós, lideranças aqui presentes e obreiros, levantaríamos as nossas mãos e diríamos, pelo menos uma vez, eu já orei para que Deus traga avivamento para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família e para a igreja da qual eu faço parte. Algumas coisas, porém, nós precisamos observar no contexto de um avivamento verdadeiramente produzido por Deus, um avivamento realmente promovido por Deus. Eu não vim aqui pregar a vocês, querida Umadar, sobre barulho de lata vazia. Eu vim pregar a vocês nesta noite algumas coisas interessantes sobre o verdadeiro avivamento que só Deus pode produzir na nossa vida. E dentro do contexto desse avivamento, relatado por Ezequiel, contando sobre esta visão que Deus lhe deu, a primeira coisa interessante que eu encontro aqui é o ambiente do avivamento. Que ambiente é esse, pastor? O ambiente do avivamento. Onde é que está ocorrendo toda a situação, todo o desenvolvimento do avivamento que Deus está querendo promover, pelo menos a princípio, dentro desta visão? O ambiente do avivamento é um vale. Não é em uma cidade importante de Israel. Não é nem mesmo a grande Babilônia, local onde Ezequiel está e faz parte dos cativos que lá estão. Deus o conduz dentro desta visão para um vale.
Veja no versículo 1 que nós lemos: veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor, Ezequiel não tomou a iniciativa por conta própria. Ele não foi espontaneamente para o vale. A Bíblia está dizendo que veio sobre ele a mão do Senhor e o conduziu para o meio de um vale. Então, o ambiente do avivamento, pelo menos nesse contexto, é um vale. E o que eu digo a você esta noite, a partir deste pensamento, a partir do ambiente do avivamento que Deus promove através de Ezequiel, você pode ter até dito, antes de vir para esse culto, vai ser o último congresso que eu vou participar, porque eu estou passando por um vale na minha vida. Eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite, que você não está ou não entrou nesse vale por conta própria. Quem permitiu que você palmilhasse esse ambiente de vale na sua vida espiritual foi o próprio Deus. E eu quero te dizer que Ele não deixa você caminhar sozinho pelo vale. É a mão dEle que está conduzindo você por onde você passa. É o Espírito Santo quem está te dando direção, quem está te dando direcionamento e orientação pelo vale pelo qual você está passando. Só que eu quero lhe dizer que o vale não veio para te matar. Interessante que aqui é o próprio Deus quem conduz Ezequiel ao vale, como no caso do próprio Jesus, Mateus 4:1. O próprio Espírito Santo é quem conduziu Jesus ao deserto. Ele não foi sozinho para o deserto, é o Espírito Santo quem o conduziu ao deserto. O que é que iria acontecer no deserto, pastor? Nada mais e nada menos do que a tentação. Jesus enfrentou Satanás tete a tete no deserto. E quem é que levou Jesus para lá? O próprio Espírito Santo. Só que tem uma coisa: do deserto, Jesus saiu com uma mensagem para transformar a história do mundo para sempre. É por isso que eu quero te dizer que vale, muitas vezes, nós pregamos às pessoas, vale é sofrimento, vale é dificuldade, assim como a questão do deserto. Quando a gente diz assim, estou passando pelo vale, pastor, estou passando pelo deserto, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou passando na tribulação, eu estou enfrentando dificuldade na minha caminhada, eu estou enfrentando sofrimento. Só que eu vim para te dizer essa noite, que nesse ambiente de vale ou de deserto que você está enfrentando, se foi Deus que te conduziu para lá, você vai sair desse vale com uma mensagem nova, com uma visão nova, para transformar muitas vidas logo depois do vale. Este deserto e este vale não veio para colocar um ponto final na sua chamada e na sua vocação, meu caro colega de ministério, pastor que aqui está. Desse vale, desse deserto, você sairá de posse de algumas ferramentas novas, das quais Deus está te municiando, para que logo ali alguém seja ministrado através da sua vida. E é no vale que Deus desenvolve esta visão tão conhecida a nós, num ambiente e num clima de morte, porque o silêncio, obviamente, é sepulcral. Você não pode esperar outra coisa de um vale de ossos secos, irmão. Silêncio sepulcral, ambiente de morbidez, ambiente dominado pelo espírito da morte. Mas Deus está conduzindo com a sua boa mão o profeta por entre aqueles ossos. E de repente, algumas coisas Deus irá mostrar ao profeta no meio do vale. Nesse ambiente de vale que você está enfrentando, Deus vai derramar sobre você o avivamento que você tanto procura. E pode ser que nestes dias de congresso, nestes dias de evento da Umadar, você esteja atravessando o ambiente, palmilhando o momento mais difícil da sua caminhada. É desse ambiente que Deus te fará sair do outro lado fortalecido, revestido de graça,
mais crente do que você era antes, mais cheio do Espírito Santo do que antes. Você vai ficar irreconhecível depois deste vale, não de modo negativo, mas positivo. Alguém olhará para você e dirá assim: mas não é ele que estava no vale há alguns dias atrás, não é ela que estava atravessando pelo deserto há alguns dias, agora está mais crente do que antes. É exatamente isso que Deus quer fazer com a sua vida. O vale não vai impedir o propósito de Deus se realizar na sua vida e no seu ministério. A segunda coisa interessante que eu vejo nesse avivamento: quem é o agente do avivamento? O próprio Deus pergunta para Ezequiel: profeta, meu filho, poderão viver estes ossos? Diga aí. A resposta do profeta para Deus é: Senhor, tu sabes. Se o Senhor não souber, quem vai saber? Quem é? Poderão viver esses ossos, profeta? O Senhor o sabe. Tu o sabes, Deus. A partir disso, Deus vai lhe dar a diretriz para que a ressurreição destes ossos comece. Mas no momento, o profeta está reconhecendo que é Deus o agente do avivamento. Então, no contexto desse avivamento, em segundo lugar, nós entendemos e nós descobrimos aqui que o agente do avivamento é Deus. E ponto final. O profeta foi muito importante nessa visão. Você vai ver logo a seguir que ele tem a sua importância, a sua utilidade, a sua finalidade, estando ali como profeta. Mas quem realizou o avivamento, o agente, o promotor deste processo de ressurreição espiritual dentro da visão, é o próprio Deus. Então eu vim aqui dizer para você que louva, você que prega, você que ensina, você que lidera muito bem, que recebeu uma chamada extraordinária da parte de Deus, eu quero te lembrar que você é muito importante no reino de Deus. Você tem um papel fundamental dentro da igreja, no reino de Deus. Só que o avivamento, quem pode operar não é você. Quem pode avivar vidas, quem pode transformar pessoas, é somente Deus, o dono dessa igreja, o dono da tua chamada, o dono da tua vocação. Para de estufar o peito, empinar o nariz e dizer assim: se não for eu na frente desse trabalho, a coisa não vai. Vai sim, a qualquer momento Deus pode levantar alguém melhor do que você, porque o agente do avivamento é Deus, e apenas Deus. Ah, se não me colocarem como cantor oficial desse evento, não vai dar em nada. Vai dar sim, irmão. O dono dessa igreja continua de pé. Ele vive para sempre. Seu nome é Jesus Cristo. E Ele é o responsável pelo avivamento dessa igreja. Alguém, alguns anos atrás, pastor Josias, teve a audácia de dizer: Deus deu uma voz, um cantor nosso, você conhece muito bem. Deus me deu uma voz inigualável, uma voz que Ele não deu para mais ninguém. E o próprio Deus falou comigo. Não sei que Deus é esse, deve ser um Deus com D minúsculo, um Espírito com E minúsculo, porque o Espírito Santo não pode ser. Pode juntar os cantores todos do Brasil em um mesmo palco, que você bate em todos eles. Ô, irmão, que Deus é esse, pastor João Ferreira? Porque o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, que é o único agente do avivamento, continua dizendo assim: a minha glória eu não divido com ninguém. Não tardou para que esse rapaz tivesse o seu nome desaparecendo, inclusive das mídias, das redes sociais. Não era o melhor? Não tinha uma voz imbatível, mas ficou esquecido, portanto, graças a Deus que aprendeu a lição e está voltando aos poucos, mas entendeu o que a palavra de Deus diz, que a soberba precede a destruição. Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite, lhe falar sobre o contexto do verdadeiro avivamento, e dentro do contexto do verdadeiro avivamento, Deus é o agente desse avivamento.
Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ensinar, eu posso orar, mas quem vai fazer o avivamento acontecer é Deus. Paulo pode regar, Apolo pode plantar ou vice-versa, mas quem vai dar o crescimento da coisa é o próprio Deus, o dono dessa obra. Para com essa arrogância, para com esse orgulho, com esta soberba de imaginar que sem você as coisas não vão. Deus permanece no controle desta igreja, e essa igreja não vai parar. Esta igreja vai seguir avançando e vencendo para a glória do nome de Jesus. Com você ou sem você, o avivamento vai acontecer. Porque o agente do avivamento verdadeiro é Deus. Poderão viver estes ossos, Ezequiel? Ah, Senhor, somente Tu sabes. O Senhor é o agente do avivamento. A terceira coisa interessante dentro do contexto do avivamento é o instrumento do avivamento. A palavra de Deus diz, nos versículos 4, 5 e 7, que nós já lemos: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Faz lembrar o texto no qual Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então qual é o instrumento do avivamento? O instrumento do avivamento é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. Qual é a ferramenta, pastor Prestes, meu presidente, que Deus usa para avivar a sua igreja, para avivar o seu povo em todos os tempos e em todos os sentidos? É a palavra de Deus. Nós estamos inventando tanta moda, nós estamos enfeitando tanto o pavão, tem tanta gente por aí pregando tanta coisa menos a palavra, e nós estamos usando como artifícios, como estratégias, como métodos. Qual é o melhor método para avivamento? Pastor, eu estou buscando um avivamento lá para a minha congregação. Qual é a melhor estratégia? Ô irmão, a estratégia continua sendo a palavra de Deus. Essencialmente, exclusivamente, a palavra de Deus. Não perca o seu hábito, o seu costume de estar na casa de Deus no culto de ensinamento, na escola bíblica dominical, porque esta palavra continua com poder e autoridade suficiente para mudar a nossa vida, avivar a nossa casa e colocar fogo na nossa igreja. Glória a Deus. O desprezo, o menosprezo a palavra de Deus em tantos lugares, pastor Fernando, nós temos observado isso. Nós ouvimos louvores e mais louvores, não que os louvores não sejam importantes, eles preparam o ambiente da nossa alma, preparam o ambiente do nosso coração para recebermos a palavra. Mas em muitos lugares nós ouvimos louvores por quase 2 horas, e se sobrar uma meia hora, 20 minutos para a palavra, tem que dar graças a Deus. Graças a Deus que aqui em Arapoti não é assim. Há um tempo exclusivo para a palavra de Deus ser ministrada. E enquanto a palavra de Deus é ministrada aqui nesse púlpito, a tua vida vai sendo mudada, a tua vida vai sendo transformada, a tua vida vai sendo santificada aí, enquanto você ouve a palavra, porque a palavra ainda tem poder, a palavra ainda é eficaz. Alguém disse alguns dias atrás por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada coisa nenhuma, porque a palavra de Deus é atual todos os dias para a minha vida e para a sua. Ela
tem poder. Quantas vezes você veio para o culto, você entrou nessa casa querendo desistir de tudo, desanimado com tudo e com todos. De repente, o pastor Prestes abriu a palavra e começou a ministrar aqui. A sua vida foi sendo tocada, o seu coração foi sendo quebrado, como um martelo que esmiuça a penha. A palavra foi entrando na sua alma e você voltou para casa revestido de graça, dizendo: eu não vou parar coisa nenhuma, eu não vou desistir, eu vou seguir adiante, porque Deus mais uma vez falou comigo. E eu vim aqui para dizer isso mais uma vez para você: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai desanimar, porque a palavra de Deus está entrando aí na sua alma e fazendo mudanças radicais mais uma vez. Deus diz: Ezequiel, profetize a minha palavra, fale para estes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque o que ele vai profetizar não é nada dele, é a palavra do Senhor. O que ele vai falar não é o que ele pensa, é a palavra do Senhor. Não é o que ele entende ali do contexto do ambiente, é a palavra que Deus vai colocar nos seus lábios. O que ele vai dizer é a palavra de Deus. O que ele vai profetizar é palavra. É o que sai do coração de Deus, da mente de Deus, em direção a esse povo que estava ali, representado por aqueles ossos sequíssimos. Não é uma profecia encomendada, que muitas vezes nós ouvimos por aí, e nós chamamos estas profecias, inclusive, de profetadas, porque podem ter qualquer coisa, menos profecias. Que às vezes o camarada está com a vida toda desalinhada, andando na contramão do que a palavra de Deus nos prediz, nos ensina, e alguém coloca a mão na cabeça dele, pastor João, e ainda diz assim: eu estou contigo, meu servo, eu estou te vendo, eu vou te abençoar. Que vai abençoar coisa nenhuma, irmão. Se está vivendo com a vida desalinhada, com o altar quebrado, vai ter que se arrepender, voltar para o altar e voltar a viver os princípios da palavra, para que a bênção de Deus alcance a sua vida. Que história é essa de que o camarada está vivendo do jeito que quer, não tem compromisso com a autoridade de Deus, não obedece liderança de ninguém, e aí vem para um evento especial, e geralmente ele só aparece nos eventos grandes, aí o profeta, entre aspas, coloca a mão na cabeça e diz assim: eu estou contigo, meu servo coisa nenhuma, servo obedece, servo caminha conforme a palavra. Eu preciso entregar tudo hoje aqui. Palavra. Qual é o instrumento, pastor, para o avivamento verdadeiro acontecer, para que a gente seja avivado? Palavra. Gaste tempo com a palavra. Beije menos na boca, meu jovem. Gaste mais tempo com a palavra. Gaste mais tempo com Face, com Whats, seja lá qual for a rede social. Invista mais tempo na palavra e você vai ver o que Deus pode fazer de você. Deus pode fazer da tua vida uma bomba na mão dele, a partir do poder e da autoridade da sua palavra. Levante a sua mão direita por um minuto. Há uma unção, há uma glória. Oh meu Deus, que igreja viva. Levante a sua mão direita por um instante. Diga alguma coisa para Jesus aí. Aleluia. Ele está aqui presente, e Ele está lhe dizendo que o instrumento que Ele vai usar para avivar a tua vida, para colocar em ordem a tua família, para colocar em ordem a tua casa, é a palavra, e ponto final. Pastor Prestes, eu sei que o senhor é essencialmente bíblico, um amante da palavra de Deus. Não abra mão disso, meu presidente. Continuemos amantes da palavra de Deus, apaixonados pelas Escrituras, porque o principal instrumento,
A maior ferramenta que existe para que a igreja seja avivada continua sendo a palavra de Deus. Profetize, se Deus te der. Seja cheio do Espírito Santo e que você tenha a manifestação dos dons espirituais na sua vida, porque eles são atuais para a igreja até o arrebatamento. Mas não abra mão da maior revelação que existe, palavra de Deus. Você ouviu alguma coisa que é meio desconexa, parece até agradável, parece até que massageou o teu ego, ou aquela profecia estava muito boa, pastor, fui tentado a aceitá-la para a minha vida. Vai julgar ela e compará-la com a Bíblia, irmão. Se bater com a Bíblia, amém. Se não, despreza, continua com a Bíblia, continua com a palavra de Deus. O que mais vale para a sua vida é a palavra. O canal do avivamento é outra coisa interessante que aparece no contexto do avivamento. Primeiro, nós vimos o ambiente do avivamento. Em segundo, o agente do avivamento. Em terceiro, o instrumento do avivamento, que é a palavra de Deus. Ezequiel profetizou nada mais e nada menos do que a palavra de Deus, o que Deus lhe deu. Mas em quarto lugar, o canal do avivamento. O canal do avivamento é Ezequiel, profeta. Ele é o condutor, ele é o canal por meio do qual Deus fala aos ossos e o processo do avivamento começa a acontecer. Quem tem que profetizar é Ezequiel. Pergunto, Deus poderia colocar de pé esse exército que estava transformado em ossos sequíssimos, mesmo sem a participação de Ezequiel? Sim ou não? Sim. Deus tem sempre todo o poder, e Ele poderia muito bem, pastor Daniel, fazer isso, restaurar, trazer a vida de volta aqueles ossos, sem precisar de Ezequiel. Fica aí, tranquilo, Ezequiel, hoje pode deixar comigo, eu mando em tudo aqui, eu sou soberano, eu vou só olhar para estes ossos aqui, e pronto, eles já vão se colocar em pé, revigorados, ressuscitados. Mas não é que Deus resolve contar com Ezequiel? E é isso aqui que eu acho lindo, irmão. Deus não precisa de mim para abençoar esse congresso. Deus não precisa de você para fazer nada. Nós erramos muitas vezes pregando assim: filho, vem para cá, quase imploramos para as pessoas, vem fazer a obra, assume essa função, venha liderar esse departamento da igreja aqui, porque Deus está precisando de você. Deus não precisa de ninguém, irmão. Mas então, pastor, por que é que existem lideranças, autoridades constituídas por Deus? É simplesmente por misericórdia de Deus. Mesmo não precisando de nenhum de nós, Deus resolveu, na sua infinita bondade e misericórdia, nos escolher para fazermos parte dos seus propósitos e dos seus planos. Não é que você é bonzinho, não, que você é o melhor que está tendo, não. É porque Deus é misericordioso, é porque a bondade dele é grande demais. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele resolveu contar comigo e com você, e nos deu a oportunidade de sermos canais de bênção na vida de alguém. Desça do seu pedestal nessa noite. Não é que Deus precisa de você, é misericórdia mesmo. Ele teve misericórdia de você e disse assim: eu vou te dar o privilégio de ser um canal na minha mão, porque eu vou abençoar alguém através da tua vida. Interessante, irmão Robson, que o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel, como canal do avivamento, pelo menos nesta visão, ele é visto aqui como o canal que Deus usa para conduzir o avivamento. Através da palavra que ele profetiza para os ossos, o avivamento acontece. A ressurreição começa a acontecer a partir do que ele diz. Então a palavra de Deus desce a ele e ele compartilha dela com os ossos. Olha que interessante, ele é o condutor do avivamento. Ele é o canal, ele é uma peça que Deus usa para conduzir o avivamento a vidas. Seu nome significa Deus fortalece. E ele é colocado no meio desses
exilados exatamente para isso, para fortalecer os seus irmãos que estão deprimidos. Vocês vão se lembrar que Ezequiel, ele é de família sacerdotal. Se ele tivesse ficado em Jerusalém, obviamente ele seria sacerdote. Já estava perto do dia em que ele seria apresentado no templo, inclusive, como novo sacerdote. Porque a história diz que ele foi levado ao cativeiro babilônico, junto com mais 10.000 pessoas, na segunda leva de exilados, em 597 a.C. Ele é levado de Jerusalém para a Babilônia. E nesse grupo de 10.000 judeus, Ezequiel está entre eles. Ele é conduzido para a Babilônia, e dizem os historiadores que ele tinha apenas 25 anos de idade. Aos 30, ele começaria, pastor Fernando, a oficiar o ofício sacerdotal dentro do templo. Mas olha que coisa interessante, 5 anos antes dele começar a ser aquilo que ele sempre sonhou em ser, ele é conduzido para longe da sua cidade. Na Babilônia não dá para ser sacerdote. Lá eles adoram milhões de deuses. Como é que ele vai ser sacerdote em Babilônia? Não tem como, Eliezer. E eu vejo, pastor Prestes, em alguns momentos, que nesses 5 anos que ele passa na Babilônia, até ele completar os seus 30 anos, ele passa dizendo assim: que decepção, que frustração. Eu servia ao lado do meu pai, eu servia ao lado dos meus parentes, da minha família, me preparando, treinando continuamente para ser um sacerdote lá no templo em Jerusalém. Mas olha onde eu vim parar. Já fazem 5 anos que eu estou aqui na Babilônia. Aqui eles adoram milhões de deuses. E olha que o ambiente geográfico de Ezequiel não é dos mais fáceis. Daniel e seus 3 amigos, por exemplo, tiveram uma sorte diferente. Eles vieram na primeira leva, junto com a linhagem real. Só a nata de Israel viera na primeira turma. E eles foram parar lá no palácio de Nabucodonosor. Comiam junto com os demais que ali estavam, embora a decisão de Daniel e seus 3 amigos foi não se contaminar com a mesa de Nabucodonosor, mas o ambiente deles era diferente. Ezequiel não. Ezequiel estava às margens do rio Quebar, junto com um povo deprimido, desolado, os mais pobres. Ele estava entre aqueles que disseram o que está no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Na sequência eles dizem, até pediram para nós cantar uma música lá de Jerusalém. Mas como é que nós vamos cantar se nós estamos longe da nossa pátria, longe do nosso povo, longe do nosso templo? Ele está no meio desse tipo de gente. Essa é a sorte de Ezequiel, bem diferente e bem pior do que a de Daniel e seus 3 amigos. Mas quando ele completa seus 30 anos, 5 anos depois que ele já está cativo na Babilônia, no versículo 1 do capítulo 1 do seu livro, ele diz assim: aconteceu que no 30º ano, e esse 30º ano é uma referência à sua idade, quando ele completou seus 30 anos, provavelmente ele lembrou e disse assim: esse ano eu estaria entrando no templo lá em Jerusalém para ser apresentado como sacerdote. Era nesse ano, pastor Osiel. Mas olha, eu estou na Babilônia, nunca mais ser sacerdote, nunca mais ser um ministro de Deus para o meu povo. Mas ele diz assim, no versículo 1 do seu livro: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, eis que se abriram os céus sobre mim, e eu tive visões de Deus. E você sabe que o ministério profético de Ezequiel vai ser marcado principalmente pelas visões. A profecia que Ezequiel transmite ao seu povo é principalmente através de visões como esta que nós lemos nessa noite. Quando Deus abre os céus sobre Ezequiel, exatamente nos seus 30 anos de idade, era como se Deus estivesse dizendo assim para Ezequiel: meu filho, cheguei, tua hora finalmente chegou. Ah é, Deus? Mas como assim? Como é que eu vou ser sacerdote aqui? Minha chamada é para ser sacerdote. Eu sou da descendência da família de Arão, porque além de levita tinha que ser da família de Arão.
E ele dizendo: Senhor, eu sou da família de Arão, sou levita, e se eu estivesse em Jerusalém, realmente tinha chegado a minha hora. Aí Deus diz assim para ele: chegou a tua hora de um jeito diferente. Não dá mesmo para você ser sacerdote aí, Ezequiel, porque a Babilônia adora milhões de deuses, nem templo meu tem aí. Mas tem uma coisa, já que não dá para você ser sacerdote, eu vou te levantar como profeta. Sacerdote é aquele que fala para Deus em nome do povo, intercede pelo povo diante de Deus. Profeta é o que faz o caminho contrário, é o que vai ao povo e fala em nome de Deus para o povo ouvir. Então Deus está dizendo: não vai dar para você ser sacerdote, não tem problema, Ezequiel, eu vou te usar de outra forma. Você vai ser profeta, vai ser boca de Deus na vida desse povo que está aí à tua volta. Pronto, está resolvido, Ezequiel. E Deus o levanta como canal do avivamento. É por ele que a voz profética vai passar, para que o avivamento do seu povo aconteça. Seu ministério vai durar pelo menos 22 anos. E é através dele que Deus fará muitas transformações na mentalidade da sua geração e do seu povo. Eu vim aqui dizer para vocês, querida Umadar, Deus está levantando vocês como canais do avivamento para esta geração. Eu vim profetizar a vocês nesta noite, debaixo da autoridade e do poder da palavra de Deus, que Deus está levantando aqui nessa noite um exército, um batalhão de canais de bênção, que vão profetizar nada mais e nada menos do que a palavra de Deus para todas as pessoas que estão à sua volta. Prepare-se, porque conversões vão começar a acontecer através do teu louvor. Quando você subir a esse púlpito, você não vai apenas cantar, você vai adorar a Deus de verdade, e muitas vidas serão transformadas pelo poder do teu louvor. Quando você distribuir um folheto convidando alguém para o culto à noite, quando você sair para a evangelização, não vai ser apenas um simples convite que você fará a alguém, vai ser uma profecia de Deus para a vida de famílias inteiras, que Deus vai alcançar, que Deus vai impactar através da tua vida. Você é canal do avivamento. Deus te levantou para fortalecer outras pessoas, exatamente através de você. Aleluia. Deus vai fortalecer muita gente através de você. Eu quero dizer nessa noite, como você é o Ezequiel de Deus para esta geração, eu gostaria que você chegasse na sua casa após esse culto e profetizasse a palavra de Deus lá dentro da tua casa. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que o espírito da morte vai começar a ser repreendido lá do meio da tua casa, do meio da tua família. Tem muitas coisas que morreram lá dentro da tua casa. Quem sabe a vida de oração, quem sabe o amor e a paixão pela palavra. Mas eu quero te dizer nessa noite, te dar uma boa notícia. Como Ezequiel, você vai chegar lá na tua casa hoje e vai profetizar a palavra de Deus para o teu lar, para a tua família. Tudo aquilo que está morto espiritualmente vai ser ressuscitado, porque você é canal de Deus para que alguém seja abençoado. Sabe os dons que Deus deu para você, meu jovem querido? Sabe os recursos que Deus te concedeu? Não é para morrerem com você, é para que você compartilhe com as outras pessoas e abençoe alguém que está à tua volta. Você abraçou tudo para si mesmo e disse assim: ó, quantos dons eu tenho, ó, quantos talentos eu recebi, olha que maravilha, que mente extraordinária Deus me deu, olha que oratória maravilhosa que Deus me concedeu. Não é para morrer com você esse dom, não, meu irmão, é para que você compartilhe a bênção ao sair desse culto, das portas desse templo para fora. Sai compartilhando o que Deus te deu aqui. Passe para frente o que Deus te concedeu aqui, porque abençoado não é quem recebe a bênção, mas abençoado é quem compartilha o que recebeu. Pule aqui, cante aqui, extravase aqui, mas lá no teu colégio, lá no teu ambiente de trabalho, seja um Ezequiel para a vida das pessoas que estão à tua volta. Encerrando esta palavra, o contexto do avivamento.
ainda traz consigo o propósito do avivamento. O ambiente do avivamento, o agente do avivamento, o instrumento do avivamento, o canal do avivamento. Mas para fechar essa palavra, eu não posso terminar sem dizer para você qual é o propósito do avivamento. Por que é que Deus está mostrando tudo isso a Ezequiel? Por que é que Deus o convoca para ser um canal abençoador, para profetizar vida àqueles ossos? É porque algumas restaurações eram necessárias para a vida desses ossos. Na verdade, estava ali presente um exército grande em extremo. Você verá no final que eles se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eles estavam prontos, agora vivos novamente, prontos para batalha. Mas para que eles chegassem nesse estágio do avivamento, estivessem em pé, prontos para uma peleja, formados como um batalhão, como um grande exército, algumas coisas precisavam ser restauradas. E aí é interessante que dos versículos 8 a 10 você verá o que é que Deus restaurou na vida desses ossos. Quando o profeta abre a sua boca e começa a profetizar a palavra de Deus, pelo menos 4 coisas Deus restaurou naqueles ossos. A Bíblia diz, do versículo 8 em diante: olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Deus restaurou primeiramente os nervos, um feixe de fibras que transmite ou conduz as orientações do cérebro para todo o restante do corpo. Nervos ou tendões diferem em algumas versões. Quem sabe a que você esteja usando fala de tendões. São feixes de fibras que conduzem as ordens, as diretrizes do cérebro para o restante do corpo. Por exemplo, se você pisar num prego, comunicação entre os membros e a cabeça. Porque são os nervos que têm a responsabilidade de conduzirem as informações. O membro manda em questão de segundos uma informação de que está sofrendo para o cérebro, e o cérebro manda uma ordem em questão de milésimo de segundo para sair dali. Essa comunicação não será possível se os nervos forem cortados. Deus está dizendo para Ezequiel: a primeira coisa que eu vou restaurar nesse meu povo aí, Ezequiel, sabe o que é? É a minha comunicação com eles. Porque faz tempo que eles perderam a comunicação comigo. O que eu digo para eles não chega lá. E em contrapartida eu não consigo mais ouvi-los, porque eles não oram mais, eles não me dizem mais nada, eles me abandonaram. Não há mais comunicação. Quantas vezes eu avisei esse povo para que se prevenisse, a destruição viria, o castigo viria, mas eles não estavam nem aí porque eu disse. Jeremias falou tantas vezes: destruição, gente, destruição, apartem-se da apostasia, do pecado, vem cativeiro aí, e ninguém estava nem aí. As ordens de Deus, do cabeça, do cérebro, não chegavam lá. E quantas igrejas que nós conhecemos, que o cabeça da igreja não tem mais comunicação com a sua igreja, porque a comunicação está cortada. Os nervos espirituais foram tirados, não é só coletiva. Tem crente aqui esta noite que está com os seus nervos espirituais cortados já faz muito tempo. Faz um bom tempo, meu irmão, que Deus não aceita para você melhorar de vida, mas não chega em você, porque os teus nervos espirituais estão cortados. A boa notícia é que nesse congresso de jovens 2024, prepare-se, a tua comunicação vai ser restabelecida por Deus, em nome de Jesus. O profeta ainda diz que vieram, ou que cresceu a carne sobre os nervos. É claro que tudo isso depois do reboliço que aconteceu. É inconcebível você pensar num corpo sem carne. Ele é um esqueleto, ele é apenas osso. Mas Deus está trazendo de volta e restaurando a carne para estes ossos.
Deus está dizendo para Ezequiel: vou restaurar a força do meu povo. Meu povo vai voltar a ser uma nação consistente novamente. Eu vou colocá-los de pé não somente com os nervos, mas eu vou colocar força na vida desse povo. Tem muita gente aqui nessa noite, pastor Daniel, que está enfraquecido por conta de muitas coisas que aconteceram na sua vida. A boa notícia é que você poderia estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas o Espírito da família vai dizer: você está irreconhecível, porque você estava acabado, rapaz. Menina, você estava para desviar da igreja, agora está com esse avivamento todo. É porque Deus está restaurando as tuas forças espirituais. Tem pessoas que oraram aqui ainda esta semana, de ontem para hoje, inclusive, muitas pessoas oraram e disseram: Deus, me fortalece, por favor. E eu vim aqui te dar esse recado importante. Deus está respondendo a tua oração e está te dando força aqui hoje. Deus ainda restaurou a pele. A Bíblia diz que estendeu-se a pele sobre eles por cima. Já pensou, meu caro irmão Josias, em um corpo sem pele, pastor Fernando? Um corpo sem pele é um corpo irreconhecível. Um corpo sem pele é um corpo que não tem identidade. Um corpo sem pele é um corpo sem identidade. Quando Deus diz para Ezequiel: olha, profetiza, e a pele está vindo sobre os ossos, cobrindo os nervos, cobrindo a carne, Deus está dizendo: eu vou restaurar a identidade do meu povo. Porque o meu povo por muito tempo perdeu a sua identidade, mas eu estou recuperando e restituindo essa identidade. E finalmente ele disse assim: mas Deus, vai estar tudo no lugar. Ossos se juntaram, nervos voltaram, a carne voltou, a pele está sobre eles, mas ainda não tem vida. Deus disse assim: então vamos para o último estágio, Ezequiel, agora dessa profecia tua. Profetiza para o Espírito voltar para eles. E do Espírito eu não preciso nem me delongar muito aqui para dizer para você, irmão. O Espírito é o que? É a própria presença do Espírito. Mas pastor, ali o termo Espírito está no minúsculo, porque é o Espírito humano. Obviamente, na visão era o Espírito humano, mas na figuração, na simbologia, é o Espírito Santo. Eu e você dependemos do Espírito Santo. Eu vim dizer aqui para você que não adianta ou não dá para a gente cantar sem a presença do Espírito Santo. Não dá para a gente dedilhar os nossos instrumentos sem a presença do Espírito Santo. Não dá para liderar o departamento que Deus colocou na tua mão se o Espírito Santo não estiver aí presente na sua vida. A boa notícia, porém, que eu trago a você essa noite é de que Deus, neste grande avivamento que Ele está fazendo soprar sobre a tua vida, o Espírito Santo vai tomar conta de você e vai promover o fogo, esse inflamar e esse arder de Deus no teu coração, do qual você tanto busca. Se você deseja dizer isso para Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem à frente agora e nós vamos orar juntos aqui. Eu creio que há avivamento de Deus. Aleluia. Para a tua vida, para a tua casa, para a tua chamada, para a tua liderança. Não dá mais. Esquece da chamada, esquece da vocação. De repente os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Porque o que Deus tinha para Ezequiel era muito mais do que ele imaginava. Alguém um dia lá em Ponta Grossa, irmão Natanael, disse para o meu pai: ô irmão Andrílio, que pena, o seu filho mais novo é o único que não vai dar nada na obra de Deus. Seus filhos mais velhos estão todos na igreja, todos ajudam de forma tão especial, louvam, cantam, pregam, fazem evangelismo, são uma bênção, mas a última palavra a teu respeito não é o teu tio, não são os teus pais, não são os teus familiares ou amigos, entre aspas, que vai dar. Quem vai dar a última palavra, ou já deu a última palavra para a tua vida, é o teu Deus, o agente do avivamento.
A tua vida tem jeito sim. Você é um Ezequiel para esta geração. Você é uma bênção. Você é um canal de Deus. Você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Você não faz ideia do que Deus pode fazer nessa cidade através da tua vida, através da tua vocação e do teu chamado. Levante a sua mão direita comigo bem alto. Se temos alguém para voltar para Jesus, aproveita a oportunidade. Aproveita esse congresso da Umadar e vem para frente. Vem reconciliar com Deus aqui essa noite. Vem dizer para Ele: Jesus, hoje eu quero fazer as minhas pazes com o Senhor. Sai do teu lugar, porque há tempo para você reconciliar. Se você deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, vem rapidamente à frente. Ele tem transformação para operar na tua vida. O avivamento vai chegar aí. Deus Todo-Poderoso, nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo para renovar, para restaurar, para fortalecer, ó Deus. Levanta Ezequiéis aqui nesta noite, que fortalecerão vidas à sua volta, serão canais de bênção, serão canais do avivamento por onde passarem. Usa-os com poder e autoridade nesta cidade, ó Deus. Usa-os com poder e autoridade. Aquele que está enfraquecido, fortalece hoje. Aquele que está caído, levanta hoje. Aquele que está desanimado, renova as forças dele agora, Jesus. Batiza com teu Espírito Santo, Jesus, porque tu continua batizando. Tu continua batizando e manifestando dons espirituais. Então abre as portas dos céus sobre nós essa noite. Manifesta sobre nós a tua glória. Aleluia. Avivados até. Vamos lá? Avivados até o arrebatamento. Que palavra linda, diretamente de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Deus abençoe, pastor Edson. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos que estão juntos, Deus abençoe. Transmita meu abraço ao pastor Altair. Um agradecimento a ele por ter te liberado para estar conosco hoje aqui. Deus abençoe muito a vida do pastor Edson. Os irmãos estão felizes por ele ter retornado a Arapoti? Quantos estão felizes com essa palavra poderosa? Quantos querem que ele volte aqui? A agenda dele é difícil, mas ele vai voltar. Abençoe. Igual a gente grande. Igual. É uma bênção. À noite, às 19h, ele e a irmã Zélia. Aniversário de casamento. 58 anos. É isso, pastor João? Verdade. 58 anos. Que bênção, que maravilha. Vamos parabenizar esse casal lindo aí. Patrimônio da Assembleia de Deus em Arapoti. Vamos parabenizar. Parabéns, pastor. Parabéns. Quer descer ali, pastor Fernando? Desce ali. Ora junto com ele. Cadê? Vem a irmã Sema aqui. Venha. Venha orar junto com a irmã Zélia. Vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor. A igreja vai estender as mãos sobre este casal maravilhoso. Pastor João é uma bênção de Deus. É o nosso vice-presidente aqui de Arapoti. E é um paizão que eu tenho aí, que Deus tenha abençoado de uma maneira muito, muito especial. Estende as mãos para cá. Querido Deus, quero louvar a Ti, Senhor querido, pela vida do Teu filho, Senhor, pastor João Ferreira, Tua serva, Sua irmã Zélia, Senhor querido, por essa data, Senhor, tão linda, Senhor querido, que eles estão, Senhor querido, completando hoje, Senhor, 58 anos de feliz união.
Viva o pastor João. Viva a irmã Zélia. Deus abençoe, pastor. O bolo, não tem como, né? E todo esse povo vão lá na casa do pastor João, não dá, né? Então eu vou lá comer o bolo amanhã e representar todos vocês, amém? Então tá bom. Deus abençoe a todos. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos e todos digam amém. E se Deus é por nós, irmãos? Ninguém. Quantos querem que o pastor Edson volte aqui pregar? Amém. Deus abençoe, pastor Edson. Deus abençoe a todos, amados irmãos. 9h30 da manhã, irmão. Amanhã, 9h30. Grande trabalho aqui. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos músicos, nosso grupo de louvor, a todos vocês que têm cooperado, nosso maestro. Deus abençoe. Bênção do Senhor. Nossa orquestra Ágape, amanhã vai estar na parte da manhã. Parte da manhã, amanhã nossa orquestra estará tocando, cooperando nesse trabalho. Não falte.